Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para essa sexta-feira, que se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que diz assim: Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a nossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Amados irmãos e irmãs, eu vou te explicar o problema teológico dessa discussão que está tendo aqui. Obviamente, a gente percebe que dentro da comunidade de Coríntios existe uma camada de pessoas que não aceitam então a ressurreição. E aí Paulo, obviamente, fez toda essa discussão dizendo que se a ressurreição não aconteceu, então Jesus, ou melhor, se não existe a ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ele então chama a atenção para esse mistério pascal, né, da morte e ressurreição de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção para você, a partir dessa leitura, para uma outra reflexão. Por que aquele povo então duvidava tanto da ressurreição dos mortos? O motivo é um. Existia uma corrente teológica devido a Platão que pensava o seguinte, que tudo tem uma dualidade, especialmente a dualidade da alma e do corpo. A alma seria tudo aquilo que é perfeito, o mundo ideal. Então a nossa alma ela pode sim alcançar a salvação. A nossa alma ela pode sim ser santa, só que essa alma está presa num grande cárcere, que é o corpo. E aí para Platão ele defendia ferrenhamente que tudo aquilo que então é material é ruim. Então o corpo é ruim, as coisas que nos dão os prazeres carnais também seriam ruins. E aí quando a gente morre a gente se liberta, então a nossa alma pode encontrar Deus, mas o nosso corpo não. Portanto, não existiria para que ressurreição dos mortos. Só que isso diminui o poder de Jesus. Porque na verdade fica parecendo que Jesus então, ele não foi capaz de salvar a nossa carne pecadora, mas somente de salvar a nossa alma. Isso diminui o poder de Jesus. Por isso que a nós, enquanto Igreja Católica, acreditamos e professamos em cada credo que rezamos, que nós cremos na ressurreição dos mortos. Porque isso nos leva a entender que Jesus assumiu sim uma carne humana. E assumindo uma carne humana, ele redimiu também a nossa carne. E portanto agora, amados irmãos e irmãs, faz total sentido, por exemplo, os sacramentos, que são coisas materiais, coisas concretas, que acabam santificando também a cada um de nós. Nós agora podemos, amados irmãos e irmãs, olhar para coisas que são tão negativas para muita gente e enxergar ela agora com um olhar novo, como por exemplo momentos de lazer, momentos com a nossa família, namoro, a própria relação sexual em si não constitui um pecado. Então, que nós possamos abrir a nossa mente para entender que Jesus não nos salvou pela metade, mas a salvação foi completa. Nós acreditamos e nós cremos e professamos e anunciamos um Cristo que morreu, mas que também ressuscitou. E que, portanto, ele alimenta a nossa fé ao entendermos, como muito bem a leitura diz, ele ressuscitou como primícia, ou seja, um dia nós também poderemos ressuscitar. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite para a reflexão do Evangelho também. Até lá!